Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô bastante sumida aqui, né? Mas agora eu estou voltando à ativa, vou continuar postando vídeos pra vocês, né, de makes e falando sobre desenvolvimento pessoal, que é uma das coisas que eu gosto, que eu já venho falando há um certo tempo. Só que hoje o tema que eu vou falar não é tanto sobre desenvolvimento pessoal. Por quê? É um tema que eu fiquei com muita vontade de falar pra vocês, que é sobre relacionamento abusivo. Alguns dias atrás, eu fiz uma enquete no meu Instagram falando, né, que eu iria falar sobre esse assunto de relacionamento abusivo. E, primeiramente, eu quero poder explicar pra vocês o porquê que me deu vontade de falar sobre isso. O que acontece? Esse assunto de relacionamento abusivo é um assunto muito polêmico, porque a grande maioria das mulheres que vivenciam ou já vivenciaram isso, muitas das vezes, ou seja, aliás, muitas das vezes não, em todas as vezes, elas não sabem que elas estão vivendo uma relação abusiva. E eu tava assistindo uns vídeos, né, no YouTube, vendo falar sobre esse assunto e vendo também relatos de algumas mulheres que também passaram por essa situação. E infelizmente eu já vivi isso também. Então eu acho assim que uma das melhores formas que a gente tem para poder falar é exatamente pegando relatos de mulheres que viveram isso e trazer essas informações para a gente poder tentar alertar o maior número possível de mulheres, de outras mulheres, né, que não tenham vivido isso. Eu fiquei com muita vontade de poder estar falando sobre esse assunto. E qual foi a ideia que eu tive? A ideia que eu tive foi de fazer alguns vídeos, né, não somente um vídeo, mas fazer, eu acho que uma média de uns 4 vídeos falando sobre esse assunto. Porque eu não quero, como dizer, eu não sou especialista no assunto, mas eu sou mulher, em primeiro lugar. E além de eu ser mulher, eu vivi isso. E eu vou adquirir conhecimento e sabedoria sobre esse assunto, né? Porque depois que a gente passa por essa situação, a gente procura estudar, a gente faz terapias, né? Que ajuda a gente, porque eu não sei vocês, mas sabia que uma pessoa que viveu um relacionamento abusivo, independente que seja homem ou mulher, porque também existem mulheres abusivas, né? Da mesma forma que existem homens abusivos, existem também mulheres abusivas. Então, tanto homens quanto mulheres que viveram uma relação abusiva, eles carregam traumas que são parecidos ou semelhantes com traumas de pessoas que foram torturadas. Então, para vocês verem o quanto isso é muito sério, uma relação abusiva. Uma mulher que vive, né, uma relação abusiva, ela vai carregar traumas por um bom tempo da sua vida até ela conseguir superar essa situação. Hoje, o que eu olho para o passado é somente para mim trazer como aprendizado, como experiência de vida e também com o intuito de levar informações e ajudar mulheres também que viveram ou que vivem isso. Hoje, eu quero falar sobre a questão de nós mulheres não sabermos reconhecer uma relação abusiva. A relação abusiva ela acontece com mulheres de todas as classes sociais. Ela não somente acontece com um grupo específico de mulheres, ela acontece desde mulheres de classe baixa até mulheres da alta sociedade. Qualquer mulher está predisposta a ter uma relação abusiva, né? Por quê? Justamente pela falta de conscientização, pelo fato de nós, mulheres, não saber o que é uma relação abusiva. Por quê? Por falta de informação mesmo e por, eu vou até dizer, uma transfiguração do que é uma relação abusiva. Porque às vezes as novelas, a gente assiste novela, a gente assiste filme e os filmes e as novelas às vezes tentam abordar esse assunto, só que eles abordam de uma forma totalmente que não é real, né? Então a gente acaba vendo aquilo ali e acredita que aquilo ali é uma relação abusiva. Então muitas vezes quando a gente tá vivendo uma relação abusiva, a gente não sabe. A gente tem uma outra concepção de relação abusiva. Eu quero falar sobre 2 tópicos. Mais pra frente eu vou fazer outros vídeos, né? Cada vídeo eu vou falar de um assunto em especial, né? Pra tentar abordar um pouco mais sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre o fato
das mulheres não saber o que é uma relação abusiva, então eu vou falar sobre isso com vocês. Quero falar também sobre o machismo da nossa sociedade, que quer queira, quer não, ele sim é o principal fator para acontecer as relações abusivas. Antes de falar o que é relação abusiva, eu quero falar de mim, né? Eu, Angélica, como eu era, como eu pensava sobre relação abusiva antes de viver esse relacionamento abusivo que eu vivi. Eu não quero expor ninguém aqui, tá, gente? Eu não vou falar o nome da pessoa que eu tive essa relação abusiva, não vou falar, não quero expor. Então, enfim, como era a Angélica de 10 anos atrás, né? Antes de eu viver uma relação abusiva, que eu via na televisão, os relacionamentos abusivos que as novelas mostravam e tudo. Eu era aquela típica mulher, vamos ver se vocês vão reconhecer esse tipo de mulher, ou então se você mulher que está assistindo esse vídeo, vai ver que você às vezes é uma mulher igual eu era 10 anos atrás. Eu era uma mulher que simplesmente eu falava assim, quando eu chegava e via algum caso de alguma relação abusiva em novelas, né, por exemplo, eu olhava e falava assim, mas nunca que eu vou aceitar namorado meu me pôr a mão. Como que essa mulher aceita o marido dela chegar em casa e bater nela? Como? Isso é um absurdo. Como que uma mulher não denuncia um homem que encosta a mão nela? Isso é um absurdo. Deixa se algum dia eu arrumar um namorado meu me pôr um dedo. Eu denuncio no mesmo minuto, no mesmo segundo, nem penso duas vezes. Reconheceram, mulheres? Vocês já pensaram ou pensam assim? Ou conhecem outras mulheres que também pensam assim? Pois é, essa era eu, Angélica, de 10 anos atrás. Quando eu vejo isso, né, essas mulheres falando sobre dessa forma, nesse tom, né, de prepotência, vamos dizer, porque eu era prepotente. Eu não conseguia colocar em base o sofrimento de uma outra mulher, achava que eu seria mais esperta, porque se eu vivesse uma relação dessa, eu denunciaria na hora. Então olha que prepotência, olha que arrogância. E eu era assim, eu falava isso. Infelizmente, gente, me desculpem, eu tô falando por mim, tá? Por mim. Porque a gente não sabe o que é que tá acontecendo, a gente não sabe o que é uma relação abusiva. E aí, a gente fala com esse tom de soberba, de prepotência, de achar que a gente nunca vai viver uma situação dessa. E aí eu até anotei uma frase aqui, que eu me coloco nessa frase, porque eu vou ler pra vocês. Isso aconteceu exatamente comigo. Olha aqui o que diz a frase. Quando a gente não sabe se colocar no lugar do outro, a vida trata de colocar a gente lá para aprendermos na prática. Tenso isso, né? Pesado, muito pesado. Mas é verdade. Aconteceu isso comigo, né? Eu tinha essa forma de pensamento. Eu falava, mas mulher que aceita apanhar de namorado, de marido, é burra. Eu falava desse jeito. Eu tô expondo a Angélica de 10 anos atrás. Eu falava dessa forma. É burra. Como é que ela aceita um homem bater nela e ela não vai fazer nada? Ela não vai denunciar, ela não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E eu falava dessa forma. Mas a vida se encarregou de me colocar numa situação como essa e eu entender verdadeiramente que não é simples assim. Não é muito simples. A gente achar que é muito fácil falar que uma relação abusiva, a mulher vai ter forças para poder denunciar após uma agressão. Então, para não poder falar sobre isso, eu quero voltar a falar rapidamente sobre o machismo e depois eu vou falar sobre o que é a relação abusiva, para vocês entenderem. Vou fazer uma comparação simples e depois eu vou explicar exatamente o que é uma relação abusiva, porque meu intuito é alertar. Porque eu vivi uma relação abusiva e não sabia que estava vivendo, por quê? Justamente por falta de informação, porque eu não fui orientada e não recebi informação sobre o que era uma relação abusiva. E por entender de forma errada. Então, por isso que eu vivi, né? A vida se encarregou de me colocar lá para me poder viver, para me adquirir o aprendizado. E é isso. Então, somente pra gente poder explicar por que existem essas relações abusivas,
nada mais justo do que a gente falar primeiramente sobre o machismo, né? Mais uma vez, eu vou voltar ao assunto, porque a nossa sociedade no Brasil, ela ainda é uma sociedade machista. Eu não digo patriarcalista, mas só que ela veio, o machismo que hoje ainda predomina na nossa sociedade, ele é oriundo do machismo antigo junto com o patriarcalismo. Porque, sei lá, há quantos séculos atrás, né, na época da colonização, a nossa sociedade era tão machista e tão patriarcalista que a mulher não tinha o direito de escolher o marido com quem ela iria casar. O pai, ele negociava as suas filhas com quem ele queria que as filhas casassem, em troca de dotes. Então, a mulher não tinha escolha, ela não podia escolher o homem com quem ela queria se casar. Muitas vezes, os pais negociavam mesmo as filhas como moeda de troca, né, como objeto. Porque o dote, na época, era muito caro, né? Então, um homem que comprava o dote de uma mulher, o pai daquela mulher recebia valores altíssimos, né, em troca da filha. Então ele vendia a filha para um cara, muitas vezes 30, 40, 50 anos mais velhos do que a filha. A filha às vezes tinha 13 anos, ele vendia a filha de 13 anos para um cara de 40, 50 anos. Então isso é o patriarcalismo. E a nossa sociedade, ela veio do patriarcalismo. Hoje não existe mais. Só que o machismo, ele perdura até hoje. O Brasil é o 5º país no mundo que mais matam mulheres. E esses são dados da ONU. Ou seja, o Brasil é um dos países mais perigosos para mulheres. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela é machista. A nossa sociedade, ela é machista e o machismo, ele é um passo para a misoginia. E o que é a misoginia, Angélica? Misoginia são os crimes de ódio contra mulheres. Sim, e é embasado pelo machismo. Nem todo machista é misógino, mas todo misógino é machista. Então, o que acontece? É por conta da nossa sociedade machista que existem os crimes de ódio contra mulheres. E aí é onde eu falo pra vocês por quê. Muitas mulheres são machistas. Isso é uma das coisas que me deixa muito triste quando eu vejo mulher machista. É uma das coisas que acho que porque o machismo, ele é cultural na nossa sociedade. Aqui no Brasil, o machismo, ele é cultural, né? Então acaba que, pela criação mesmo, as mulheres acabam se tornando machistas sem perceber. E elas não sabem que elas se tornam machistas por escutar pais, mães, tios, avós falando, e elas acabam se tornando machistas sem saber que elas são machistas. Sabia você que quando você ofende uma mulher, simplesmente por ela ser mulher, você é uma mulher machista? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes você tem um marido, passa uma mulher bonita na sua frente com o seu marido. Você vira e fala assim, essas biscate, que põe roupa curta, que fica passeando por aí. Isso é mulher machista. É mulher que denigra a imagem da outra e acha que a mulher não tem o direito de gênero igual a um homem, de poder circular de livre, espontânea vontade da forma como ela quer. Então, quando por exemplo, um marido trai a esposa, quem que leva a culpa? A amante. E às vezes a esposa que foi traída, ela vai ofender a amante, ela vai xingar a amante, não estou defendendo ninguém, tá, gente? Ela vai xingar, vai ofender, vai fazer vai fazer discursos de ódio contra a amante. Vagabunda, biscate, tá? Não vou entrar em outros detalhes. Porque a mulher sempre é culpada por tudo. Na verdade, numa relação, num casamento, quem deve, né? Quem deve a reciprocidade, o amor, o respeito, são os dois que casaram. Quando o homem ele acha que pode sair na rua se envolver com outra mulher, ele tá vendo a mulher como objeto. Tanto a sua esposa, porque ele não tá respeitando ela, quanto a outra mulher que tá solteira na rua e tá tratando as duas como objeto. Ele não tá tratando como um ser humano. Por quê? Justamente pelo nosso machismo e patriarcalismo. Porque da época do patriarcalismo
tinha essa comercialização de pais que comercializavam filhas, né? Então, ou seja, as mulheres já eram tratadas como objetos. E aí, isso vem sendo inserido na nossa sociedade. Então, o homem, quando ele acha que mesmo sendo casado, ele tem o direito de ir lá e ficar com uma mulher solteira na rua, não, é porque ele acha que ele pode estar se relacionando com duas mulheres de livre e espontânea vontade. E, na verdade, não é. A gente deve respeito, né? Se a gente resolveu casar, o casamento é uma escolha. Se você escolheu estar com alguém, que seja porque você ame aquela pessoa, porque você queira estar com ela. Então, por que você vai ficar com outra pessoa fora do seu relacionamento, fora do seu casamento? É melhor você terminar do que você trair, né? Só que isso, infelizmente, não acontece. Por quê? Porque os homens tratam as mulheres como objeto. Questão de machismo mesmo, né? Enfim, eu tô falando mais sobre o machismo, tá? Não vou entrar em outros detalhes, que às vezes devem pessoas falar, mas é homem sem caráter, não sei o que, não sei o que. Tá, não quero entrar nesses detalhes. Mas eu tô falando, tipo, da objetificação da mulher. Deles acharem que as mulheres são objetos. Estupros, vários crimes de estupros, eles acontecem dentro de casa. Pais estupram filhas, padrastos estupram enteadas. Um terço dos estupros que acontecem no Brasil, eles acontecem dentro de casa, por conta da objetificação da mulher, né? Que essa questão de ver a mulher como um objeto e não como um ser humano, não como uma igualdade de gênero, porque o que existe? Existe o feminismo, né, que hoje se tornou uma briga também de ódio, que também virou um ódio, né, o feminismo contra as mulheres que levantam a bandeira do feminismo hoje pregam ódio contra os homens, e eu não acho que é por aí que as coisas funcionam, as coisas não devem ser dessa forma. Eu acredito que o feminismo ele foi muito essencial para o desenvolvimento da classe feminina, né, na luta pela igualdade de gêneros, de nós mulheres sermos vistas de forma igual, como ser humano igual ao homem, com os mesmos direitos e deveres que o homem, e não como inferiores. Esse é a briga correta do feminismo, mas só que hoje, né, ela já se tornou muito radical demais, então tem muitas mulheres que levantam a bandeira do feminismo e discursam ódio contra homens também, né, mas não quero falar sobre isso, mas enfim, tudo por conta da nossa sociedade machista. E aí, aonde que eu quero chegar sobre isso? Mostrar pra vocês que existem sim mulheres que são machistas, que têm preconceito contra outras mulheres, enquanto a nossa classe é muito desunida. Nossa classe precisava muito mais, uma edificar a outra, uma apoiar a outra, uma incentivar a outra, e não ficar uma guerra, uma competição, uma falando mal da outra, uma xingando a outra, uma ofendendo a outra, simplesmente porque acha a outra mais bonita, acha que às vezes o marido vai trair com outra mulher na rua. Gente, as mulheres têm que se unir. A gente já foi muito oprimida. Pela história do nosso país, já houve uma opressão muito grande em cima de mulheres. Hoje nós temos na nossa liberdade, hoje nós temos condições de lutar em condições iguais aos homens. Tudo isso pela nossa luta das mulheres. Então, por que ficar nesse impasse de ficar brigando e não apoiar umas às outras? Por que ficar usando termos pejorativos, ofendendo umas às outras? Não, nós temos que nos apoiar sim, incentivar as mulheres, porque se nós nos unirmos, nós seremos muito mais fortes, cada vez mais, e vamos conseguir vencer esse machismo que existe na nossa sociedade. E vamos ter mais liberdade ainda. Né? Então é isso que acontece. O machismo, ele, pela questão do homem se achar superior à mulher, muitas vezes é onde acontecem os crimes de ódio, né? A misoginia. Muitos homens estupram mulheres simplesmente porque eles acham que as mulheres são inferiores e que elas têm que estar à disposição deles para eles fazer o que eles querem com elas. E isso é um crime de ódio, estupro é crime de ódio. Quando tem homens dentro de universidades, que existem vários documentários no Netflix que mostram os estupros, os abusos sexuais que acontecem dentro de universidades por homens que não suportam a ideia de estar dividindo uma sala de um ensino superior com uma mulher. E isso gera sentimento de ódio. E por ele sentir ódio de mulheres, ele vai lá e faz crimes de ódio contra ela, né? Preconceitos, até mesmo o abuso sexual, o estupro é uma forma de oprimir, né? De opressão, a mulher de mostrar que ele é superior e que a mulher é uma submissa. Então, os crimes de ódio estão muito mais abaixo, estão muito mais infiltrados na nossa sociedade. Então,
É mais ou menos isso. Então, o machismo, né, os homens acham que são superiores, eles objetificam mulheres, né, vê as mulheres como objeto, e aí isso já é o primeiro pressuposto para uma relação abusiva, principalmente nos dias de hoje, onde a mulher está ganhando seu espaço, né? Tá tendo acesso ao ensino superior, estão formando, isso já vem há um certo tempo, né? Não é de hoje, mas eu digo hoje na atualidade, né? A mulher está conquistando seu espaço. Então, quando o homem, que ele vem dessa criação do machismo, que vê a mulher como objeto, às vezes ele não consegue ter essa questão de estar disputando o espaço com a mulher, não consegue enxergar isso de uma forma boa, né? E aí é onde começam os abusos. Ele quer, vamos dizer assim, abusar da sua companheira. Muitas vezes porque ela está tendo seu prestígio profissional, né? Começando a se destacar e tudo. E não somente isso, igual eu falei, várias mulheres de todas as classes sociais, elas também são vítimas de relacionamentos abusivos, né? Não somente mulheres bem-sucedidas, mulheres que têm ensino superior, não. Qualquer mulher acontece, mas é justamente por isso. O machismo é isso. O homem não conseguir dividir o mesmo espaço com a mulher. Ele acha ainda que tem esse quê superior, né? Aí existe a psicopatia também, que já é outro assunto de questão de relacionamentos manipuladores, que também se tornam abusivos, mas nem tanto pelo machismo. Eu acho que é até menos comum, né, a relação com psicopatas do que com machistas, verdadeiramente. Eu acho que, na minha humilde opinião, isso aqui não é dado científico nem nada, é apenas a minha opinião. O relacionamento abusivo, ele é sim oriundo do machismo.